Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje vocês terão aula de História, onde vão se auxiliar nas páginas 112 até 116. Imigrantes. Vamos para a explicação? Imigrantes. A partir da vinda dos europeus para as terras brasileiras, a nossa história é marcada por chegadas e partidas de imigrantes. A imigração portuguesa e africana foi bastante forte por muito tempo ao longo de toda a história brasileira. No entanto, mesmo nos períodos em que Portugal proibia a vinda de imigrantes, como foi no período colonial, tal proibição não impediu que franceses, holandeses, ingleses e espanhóis aportassem em nossas terras. A imigração da região sudeste teve uma característica dispersa, pois, embora tenha acontecido notadamente em São Paulo, os imigrantes se estabeleceram nas fazendas de café já existentes. Essas fazendas eram distantes uma das outras. Isso fez com que os imigrantes se espalhassem e, por isso, conviveram com a população brasileira desde a chegada. A imigração da região sul, diferentemente da do sudeste, teve uma característica concentradora, pois os imigrantes estabeleceram-se em colônias e, por isso, não tiveram muito contato com o povo brasileiro, o que ocorre lentamente e cresceu quando surgiu as necessidades de comercializar os produtos das lavouras. Quando ocorreu uma crise interna no Japão, muitos japoneses também vieram para o Brasil e estabeleceram uma colônia em São Paulo, muito significativa, que já dura mais de 100 anos. Portanto, podemos dizer que as principais nacionalidades que imigraram para o Brasil foram a portuguesa, as de origem africana, italiana, espanhola, alemã, japonesa, holandesa e francesa. Agora vocês vão ver um vídeo para complementar a explicação. A antiga população do Paraná no século XIX era de portugueses, espanhóis, escravos africanos, índios e mestiços. O Paraná era apenas uma província de pouco povoamento que pertencia a São Paulo. A primeira imigração a chegar foi a de alemães, no ano de 1829, na cidade de Rio Negro. Mas a vinda de europeus começou a crescer mesmo por volta dos anos 1870. Nesta época, o estado tinha apenas 126 mil habitantes. E a monarquia começou a incentivar a imigração. O movimento abolicionista contra a escravidão crescia e a preocupação era trazer mais mão de obra, principalmente para o trabalho no campo. Nesta mesma época, a Europa tinha poucas áreas disponíveis e muitas guerras. Os povos europeus procuravam terra, paz e melhores oportunidades. E o Brasil passou a ser visto como um país promissor por estes povos. Depois dos alemães vieram os italianos, franceses, suíços, poloneses e ucranianos. E a imigração deu um novo impulso para a economia do Sul. Os imigrantes também mudaram a paisagem do campo e das cidades paranaenses. As casas agora eram construídas no modelo europeu, com telhados muito inclinados contra o acúmulo de neve, que aqui era rara. E eles também mudaram os hábitos e costumes da população. Algumas imigrações foram maiores em números populacionais. Os alemães trouxeram a tradição do associativismo, que depois foi adotado pelas cooperativas.
e se dedicaram às atividades comerciais, industriais, à agricultura e à construção. E foram muito importantes no crescimento do comércio da capital. A imigração espanhola começou no final do século XIX. Em grande parte, eles foram trabalhar com a produção de café no norte do estado e no comércio e produção de móveis. Os ucranianos chegaram ao Paraná no ano de 1895 e se concentraram em colônias ao redor de Curitiba. Outras colônias foram criadas no interior, principalmente no sul do estado. E hoje o Paraná tem a maior colônia ucraniana do Brasil. Os japoneses chegaram ao Paraná a partir de 1915, na capital e norte do estado, principalmente nas regiões de Maringá, Londrina e Açaí, e dedicaram-se à agricultura e ao comércio. Os sírios e libaneses chegaram no início do século passado a Paranaguá e depois se espalharam pelo estado. Tradicionalmente, eles trabalhavam com o comércio e, por isso, preferiram as áreas centrais das cidades. Os primeiros holandeses chegaram em 1909, na região de Irati, no sul do Paraná. Os outros foram para a região dos Campos Gerais, onde fundaram cooperativas de laticínios nas regiões de Carambeí e Castrolanda e se destacaram pela alta qualidade e pela grande produção de leite e derivados. Além dos imigrantes, o Paraná teve uma grande contribuição dos índios e escravos. As antigas tribos indígenas paranaenses criaram os primeiros caminhos que permitiram a entrada dos portugueses. E os escravos chegaram a ser 40% do total da população do estado no século XIX e deram uma grande contribuição no trabalho de construção das cidades, das estradas e no campo. Com tantos povos e culturas diferentes, o desenvolvimento se tornou acelerado. Hoje, o Paraná é um dos estados com a maior variedade de povos do Brasil. No total, foram imigrantes de 28 etnias, que trabalharam muito e construíram um dos estados mais desenvolvidos e produtivos do Brasil. Vocês puderam observar que o Brasil ele é marcado por chegadas e partidas dos imigrantes. Agora vocês vão fazer a página 115 e 116. Eu espero ter ajudado e até a próxima aula.